Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, o dia da salvação e o testemunho cristão. Esta é a sexta lição do trimestre que estamos estudando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e o texto para leitura em estudos, 2 Coríntios capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o dia da salvação. Segundo, aprovados nos contrastes. E terceiro, tempo de posicionamento. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, guardar a comunhão com os irmãos. Segundo, proceder com zelo pela obra. E terceiro, guardar a fidelidade às verdades bíblicas. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos nesse canal. Meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. Obrigado por cada mensagem, por cada comentário feito também no vídeo. Deus vos abençoe. Isso com certeza ajuda com que outras pessoas também sejam alcançadas. Também a você que me assiste agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, o escritor diz que a grande convocação de Paulo é para que os desviados da igreja em Corinto, aqueles que haviam tomado para si falsas doutrinas e passaram a criticá-lo, aproveitassem a oportunidade de reconhecerem seu erro. Numa estratégia retórica impressionante, Paulo expõe todas as dores e ofensas que padeceu para, ao final, fazer uma irrecusável proposta de reconciliação. Primeiro tópico, o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, do verso 1 ao 6. Como quem faz um alerta, Paulo fala do perigo de desperdiçarmos o dia da salvação, ou seja, o tempo atual. Veremos como ele exorta os coríntios a retornarem ao ensino dos verdadeiros apóstolos. Primeiro subtópico, o tempo oportuno, verso de número 1 e 2. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, verso de número 2. Numa atitude digna e ao mesmo tempo solícita, Paulo adverte a igreja a deixar de lado todo o foco de acusações, brigas e difamações. É interessante observar que os dois primeiros versículos desse capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios parece uma continuidade daquilo que ele escreveu no capítulo 5 dessa mesma carta, onde Paulo trata do assunto reconciliação. Paulo mostra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que a reconciliação leva o indivíduo a uma completa transformação do seu ser. E no verso 20 do mesmo capítulo, ele conclama a igreja. É possível que lhe faltava evidências sólidas de uma transformação. Talvez tivesse perdido a graça da reconciliação. É interessante que o apóstolo Paulo, mostrando para eles, note que ele não se afunda em mágoas ou ressentimento. Em vez disso, ele chama a atenção para a necessidade de arrependimento por terem se desviado dos ensinamentos que receberam. Ele está dizendo, vocês receberam ensinamentos, voltem para a fonte, volte para os verdadeiros ensinamentos, o tempo oportuno para a reconciliação com Deus, o dia da salvação. Ele faz uma menção. E qual é esse dia? Qual é essa oportunidade? O tempo é hoje. Nós observamos aqui, concedida pela graça de Deus. É sempre hoje a oportunidade. E não sabemos quando ou por quanto tempo se estenderá. Nós já vimos na lição anterior, diz o escritor, que importa agradar a Deus, obedecendo a Jesus, enquanto aguardamos a sua glória
E enquanto estamos aqui nesse tempo intermediário, como disse o apóstolo Paulo, que estamos morando como numa morada provisória, numa tenda. Portanto, é importante aproveitar cada instante para a própria santificação. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso de número 15, ele conclama aos crentes dizendo o seguinte: vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas como prudentes, vivendo uma vida santa, digna, que agrade ao Senhor. Observe que Paulo alerta para o prejuízo dos que tomam a graça de Deus em vão, nesse verso 1 do capítulo 6. E os convida a aproveitar o tempo da oportunidade para arrependerem-se dos seus maus caminhos, dos falsos ensinos e de desvios doutrinários. É interessante, Paulo, todo o seu cuidado agora com a igreja é para que eles deem uma olhada, façam um conserto, veja onde é que está a falha, voltem enquanto é tempo, pois a graça está aí, e o tempo da graça é hoje, e não sabemos ainda por quanto tempo ela há de ficar. Esta lição é também para todos nós, para mim e para você. Hoje é o tempo da graça, é o tempo oportuno, o tempo que Deus está dando para mim e para você. Segundo o subtópico, ministério não censurado. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3 e 4. No verso 3 ele diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo defende a dignidade do seu ministério, nem ele, nem os que com ele estão, como Tito, tem culpa de que alguns irmãos na igreja de Corinto tenham se afastado da comunhão com o Senhor. Ele tem consciência tranquila, não somos motivo de escândalo em coisa alguma para que os irmãos se afastem da igreja. E é importante observar que Paulo, ele fora colocado por Deus em elevada posição, e ele tem consciência que um passo em falso dado por ele poderia produzir resultados desastrosos na igreja de Corinto e também a credibilidade do seu Senhor cair no meio da igreja. As pessoas acreditariam no Senhor que Paulo está pregando ou desacreditariam. Nenhum passo em falso dele. Paulo mantinha o ministério imaculado, a fim de que nenhuma censura com razão pudesse ser feita contra ele e seu ministério. Censurar sem razão, fique à vontade, mas censurar com razão, Paulo tem essa consciência, ninguém vai poder fazer isso. Na sequência, ele mostra as marcas do seu ministério e os motivos pelos quais ele e seus auxiliares merecem reconhecimento como ministros de Deus. Ele mostra tudo o que ele tem feito e diz para a igreja de Corinto: merecia ser reconhecido, que vocês reconhecessem. Segundo Paulo, o que os identifica como verdadeiro ministro de Deus é a paciência. É isso que ele está mostrando. Vocês deveriam reconhecer, porque se eu não tivesse tal paciência de esperar por tudo que vocês têm feito, que vocês voltem atrás, eu já tinha abandonado o barco. Em algumas traduções encontramos a palavra perseverança. Paulo está lá, paciente, esperando que os irmãos um dia possam acordar e ver que a mensagem que ele transmitiu é uma mensagem pura, genuína do Evangelho de Cristo. Observe como Paulo enfatiza justamente a qualidade que os distingue dos demais acusadores. Pois, enquanto eles abandonaram o que aprenderam e passaram a acusá-lo de mentiroso, ele, ao contrário, ele continua insistindo naquilo que aprendeu, naquilo que ele descobriu através da revelação da palavra de Deus, através da lei, dos profetas, e ele está ensinando, ele persevera, não volta atrás, não fala mal das pessoas que estão com má ensinamento, mas ele adverte os crentes para que não ouçam tais pessoas que abandonaram o princípio original da palavra de Deus. Perseverando em instruí-los, ora, um foco de rebeldia criado por um grupo de dissidente não o faria abandonar a perseverança e a paciência. Ele tem essa consciência. Tem lá um grupo na igreja que faz maior ao erro. E Paulo sabe disso.
Com certeza não seria muito fácil ouvi-los, mas ele está aqui tranquilo. Não são esse grupinho que vai fazer eu desestabilizar e abandonar a minha fé. É interessante observar que Paulo ele era provado por intermédio de muitas coisas. Não era uma coisinha qualquer que estão falando bem de Paulo. Irmãos, poderíamos destacar a fidelidade de Deus com o trabalho árduo de Paulo e o desenvolvimento espiritual que a igreja crescia. Mesmo ele tendo um trabalho tão árduo para manter-se fazendo a obra do Senhor Jesus, mas Deus aprovava. Então isso aqui já era um ponto muito importante para que as pessoas pudessem ver que ele não era um carinha qualquer. Alguém trabalhando duro, mas com aprovação divina para que o crescimento espiritual acontecesse como aconteceu na igreja em Corinto. E aí nós podemos extrair para nós uma lição. E nós? Como é que nós estamos se fizéssemos uma comparação com o apóstolo Paulo? Quanto poderiam ser dito a nosso respeito? O que as pessoas falariam a nosso respeito daquilo que nós estamos fazendo na obra de Deus? Quantas virtudes temos podido acrescentar na nossa fé? Poderia Deus entregar nas nossas mãos ou aos nossos cuidados qualquer grande tarefa baseado, de repente, na espiritualidade que nós temos? Será que se fizermos uma avaliação, Deus está dizendo assim, olha, eu posso entregar nas suas mãos qualquer grande obra, porque a espiritualidade que você tem, da forma como você faz a minha obra, eu posso confiar. Será que nós, à luz do apóstolo Paulo, dá para a gente pegar esse gancho e ver, fazer uma comparação como nós estamos? Que linda lição para nós. Paulo poder afirmar dizendo assim, eu estou aqui para mostrar para vocês que eu aprendi e eu vou continuar defendendo aquilo que eu aprendi, que eu criei na revelação da palavra de Deus e ensinar vocês até o dia do meu Senhor. Terceiro subtópico, as provações dos santos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 5 ao verso 6. No verso 6, ele diz o seguinte, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. As circunstâncias que provam a perseverança de um verdadeiro apóstolo continua sendo apresentada por Paulo. Quais são elas? Para mostrar que ele persevera, primeiro ele fala de açoites e prisões, registrado lá em Atos capítulo 16, verso 23. Depois ele fala de tumultos, para impedi-lo de que ele prossiga no seu apostolado. Trabalho, muito trabalho para abrir frentes missionárias. Ou cansaço do vigor físico, do seu trabalho físico para o sustento da sua obra ou do seu dia a dia. Muitas vezes nas vigílias, em oração, muitas vezes em jejum, fazendo mortificar o seu eu, o seu ego, para que o poder de Deus se manifestasse na sua fraqueza. Essas breves sequências de palavras revelam algumas das mais desafiadoras adversidades. Paulo tenta levar os seus destinatários a concluir que as acusações contra eles eram absurdas. Todas as acusações, diante da minha postura, da vida que eu levo para manter esse apostolado, todas as acusações que vocês ouvem são absurdas. Se o apóstolo fosse um homem mentiroso, fraco, desqualificado, já teria abandonado tudo, inclusive seus próprios detratores, aqueles que lhe acusavam, aqueles que difamavam o próprio apóstolo. Mas Paulo, ele era um guerreiro, ele tinha muitas cicatrizes na sua vida. E para um guerreiro de linha de frente, quão difícil era para ele retroceder. Ele imagina, não posso retroceder, o Senhor me levantou, o Senhor me colocou nessa trincheira. Por essa razão é que a própria vida cristã é comparada nas Escrituras como uma guerra. Na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10, ele fala sobre isso. Existe um hino na nossa harpa cristã, de número 212, o escritor diz assim, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Paulo, na verdade, ele tem essa posição. Eu quero estar com Cristo aonde for a luta, onde a luta se travar, eu quero estar na frente, eu quero me encontrar na frente. Ele tem essa segurança, essa persistência. Além do mais, meus irmãos, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós podemos aprender que qualquer indivíduo ou cristão
que esteja cumprindo de forma ativa a sua missão na vida, terá de enfrentar conflitos e estará na linha de frente da batalha sempre. Todos aqueles que querem executar, fazer a obra de Deus principalmente, têm que pensar que deva estar na linha de frente. Não tem como fazer de outra forma. Quem poderia duvidar que Paulo estava realmente debaixo do poder de Deus? A paciência é sustentada no Espírito Santo, no amor não fingido, como está no verso 6, de onde não procede nenhuma mentira nem engano. Mais uma vez, Paulo leva os coríntios a refletir sobre a sinceridade do amor que dizem dedicar a Deus. Ele leva esses crentes a refletir. Reflitam que vocês dizem que amam a Deus. O amor é a mais elevada virtude moral, bem como a fonte original das demais virtudes. O amor, ele é o selo onde todas as virtudes são cultivadas. O amor é a fonte e a inspiração de todos os dons espirituais, conforme ele mesmo já falou no capítulo 13 da sua primeira carta. E o que Paulo vai mostrar nesta carta para nós é o sentimento de grande amor que ele tem por esta igreja, que ele não abre de mão por absolutamente nada. Segundo tópico, aprovados nos contrastes. 2 Coríntios capítulo 6, verso 7 ao verso 12. Nesta importante seção da carta, Paulo mostra que os apóstolos verdadeiros são aqueles que renunciam a tudo por amor à igreja e por amor em defender a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Primeiro subtópico, a variedade dos desafios, está no verso 8. Por honras e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro. Aqui nós observamos que aos poucos a carta expõe a injustiça de alguns dos irmãos da igreja de Corinto, que eles detataram o próprio apóstolo Paulo. A palavra infâmia significa calúnia ou ofensa, mencionando a gravidade dos males causados ao apóstolo. As pessoas não tinham dó de falar mal, de acusar, de caluniar. Os coríntios haviam se esquecido de que o apóstolo Paulo fundou aquela igreja e que ele gastou tanto tempo da sua vida ficando disponível para ajudar aqueles irmãos no início daquela obra. Antes, o escritor diz honrado pelos irmãos, agora desonrado. Antes, uma boa reputação, agora difamado por alguns irmãos. O estilo de escrita agora recorre às oposições, honra e desonra. Paulo está mostrando, ora, antes honrado, agora desonrado. E por que Paulo está escrevendo desta maneira, irmãos? Aos poucos, mas de modo muito eficiente, a carta vai expondo a culpa e o fracasso espiritual dos que se deixaram enganar. Por que eles fracassaram, pastor? Não foi porque Paulo deu motivo, foi porque eles deixaram se levar por falsos ensinamentos, por falsos pregadores. E aí deixaram se enganar, deixou com que essa malícia, com que essas falsas acusações ao apóstolo Paulo entrassem na cabeça deles e eles tomassem caminho ignorado. É uma oportunidade para pensarmos na severidade e rapidez com que condenamos pessoas que não mereciam ser descartadas. Na verdade, o que nós podemos observar, a velocidade é muito grande. E o escritor chama para nós esse pensamento. É bom pensar que quando se usa a falar mal de alguém, parece que tem uma velocidade muito maior do que falar bem das pessoas. O ministério de Paulo estava firmado na palavra da verdade, no poder de Deus, e por isso ele precisava pelejar pelo evangelho como quem maneja armas ofensivas, tais como seus discursos. E que armas são essas, pastores? Atos capítulo 22. E ao mesmo tempo reagir aos ataques com as armas defensivas, registrado aqui nesse verso 7, como as suas cartas. O que ele vai usar de armas
ofensiva é simplesmente continuar pregando a palavra de Deus. E na sua defesa, ele está escrevendo carta para mostrar aos irmãos, chamar a conscientização dos irmãos de que eles entraram por caminhos, se enveredaram por caminhos errados. Segundo subtópico, as perdas vitoriosas. 2 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. No verso 10 ele diz: entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A próxima etapa da argumentação de Paulo é tão inteligente quanto a anterior. Ele continua utilizando oposições para mostrar como as experiências e sentimentos opostos coexistem na vida dos verdadeiros discípulos de Cristo. As experiências e os sentimentos opostos estão aí na nossa vida, caminhando. Na nossa vida social, diz o escritor, quanto mais nós somos rejeitados por causa da fé, mais somos reconhecidos por Jesus. É isso que Paulo quer mostrar aos seus ouvintes. Quanto mais vocês me rejeitam pela mensagem, não é simplesmente porque quem é Paulo, mas pela mensagem que ele está pregando. Quanto mais vocês me rejeitam por causa da mensagem que eu prego, mais reconhecimento eu tenho no céu. E como eu tenho reconhecimento no céu, eu posso enriquecer a muitos, irmãos. E quando a gente olha para o que Paulo está mostrando, eu e você, todos nós aqui, ainda hoje, sendo enriquecidos por essa palavra gloriosa que Paulo pregou para os crentes de Corinto, quando eles julgavam que Paulo não era nada. Paulo está aqui até hoje, o efeito da sua mensagem. Paulo mostra aos coríntios que ter sido desprezado por eles rendeu-lhe um reconhecimento no céu. Triste quando maltratados, mas feliz por causa das promessas sobre a nossa vida. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Muitas vezes, nós não somos de ferro. Nós entristecemos sim quando sentimos as palavras de acusações contra nós, quando somos maltratados, e às vezes maltratados por aqueles a quem até ajudamos a caminhar, a dar os primeiros passos, e essas pessoas de repente nos ofendem, essas pessoas de repente levantam calúnia. Claro, todos nós sofremos, mas Paulo diz que quando nós estamos tristes, nós somos felizes por causa das promessas soberanas de Deus na nossa vida. Como despenseiro que servem aos homens a mensagem da salvação, enriquecemos a muitos, diz o apóstolo Paulo. Ele usa essa expressão, igual um despenseiro que serve alimentação para muitos. Com o conhecimento da palavra de Deus, estamos alimentando a muitos. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Nada temos em nós mesmos, mas ao mesmo tempo temos tudo, registrado lá em Filipenses capítulo 2, verso 7 e verso 8, que você pode fazer a leitura complementar. Terceiro subtópico, amor sem limite. 2 Coríntios capítulo 6, verso 11 ao verso 13. Aqui nesse texto, depois de ter conduzido seus leitores e ouvintes a uma comoção de arrependimento, Paulo dispara uma declaração inesperada, talvez. Por quê, pastor? Ele vai dizer que ele não tem limite para amar esses irmãos. Também ele vai dizer que ele abre os seus lábios e alarga o seu coração para receber esses irmãos, mesmo sabendo de que eles falaram tanto mal dele, mas ele está disposto a receber. A expectativa do apóstolo era levar a igreja à autocrítica, a uma autoavaliação, se avaliar, se da forma como eles estavam vivendo, eles estavam cumprindo o seu papel de igreja. É mais ou menos isso que Paulo quer levar. Mostrar para eles que não é bem isso que ele ensinou. Tudo que ele expôs antes foi uma preparação para essa proposta de reconciliação e de perdão incondicional. Tudo que ele vai mostrar, que ele está falando do que a igreja o tratou, da forma como fizeram com ele, da forma como lhe caluniaram, ele vai levar para mostrar que ele quer oferecer perdão, porque ele sabe que ele não deve absolutamente nada, mas ele quer oferecer perdão. Ele sabe que aqueles crentes estão errados, e ele quer oferecer graça e misericórdia de Deus. Paulo está oferecendo a outra face. Bateram tanto nele, mas ele está dizendo, eu ofereço o outro lado. Qual é o outro lado agora? Eu quero perdoar vocês.
eu não quero retrucar, eu não quero pagar com a mesma moeda. Vocês fizeram isso, mas eu estou retribuindo com amor, perdoando vocês. O que está registrado em Lucas, capítulo 6, verso 29. Salomão, ele ensinou que o amor e o perdão, eles geram arrependimento como brasas vivas. E o texto de Salomão diz que se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para ele comer. Se tiver sede, dá-lhe água para ele beber. Porque assim, brasas lhe amontoarão sobre a cabeça e o Senhor te recompensará. O que é isso? Brasas, na verdade, brasas reais, elas matavam as pessoas. Mas aqui o texto está falando dessas brasas, são brasas de bondade, brasas de liberalidade, brasas de benignidade. Bênção que o homem bom colocou sobre a cabeça do homem mau. O que o Paulo está fazendo é aquilo que Salomão já tinha escrito, dizendo assim: coloca brasas de liberalidade, de generalidade, de bondade sobre a cabeça desses crentes maus, porque a recompensa virá para você que o Senhor vai te dar. É isso que Paulo está querendo mostrar para eles. A minha preocupação é transmitir para vocês, porque eu sei que quem vai me recompensar é o meu Senhor. É isso que Paulo quer mostrar. Agora, irmãos, escute uma coisa. Vale observar, sobretudo, o zelo de Paulo pela salvação daquelas pessoas, pois sabia que estavam sendo arrastadas à tentação de moldar o evangelho às suas conveniências. Ele chega a alertá-los: estáis limitados em vossos próprios afetos, ou seja, vocês estão querendo transformar o evangelho em algo que satisfaça o ego de vocês. Vocês não querem que o evangelho transforme vocês, mas vocês querem transformar o evangelho para a realidade que vocês querem viver. É isso que Paulo quer mostrar para eles. Agora, e por isso, não conseguem superar divergências e desentendimento. Por isso, eles viviam lá em desentendimento, porque não olham para o evangelho como sendo um evangelho curador, um evangelho que tem poder de transformar, de mudar as pessoas. Caso ainda duvidassem de que os perdoaria, ele deixa claro que está disposto a esquecer tudo. Não tendes limites em nós, diz ele nesse verso de número 12. Vocês não têm limite. Tudo que vocês fizeram, mas eu estou aqui com o coração aberto, pronto para os perdoar, porque Paulo tem consciência que, assim o fazendo, salva a igreja de Corinto e recebe a recompensa do Senhor pelo ato de perdoar aqueles que lhe ofenderam. Terceiro tópico, tempo de posicionamento. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 18. Primeiro subtópico, julgo desigual. Verso 14. Daqui até o final do capítulo, Paulo vai trazer uma palavra mais exortativa para a igreja. Uma palavra mais de exortação. Por que, pastor, essa palavra? Porque lá na igreja de Corinto existia alguns dos que vieram do paganismo grego e queriam adaptar o evangelho aos seus sistemas filosóficos e aos seus cultos pagãos, introduzir também no meio da igreja. Que o crente poderia participar do culto a Deus, mas também participar do culto pagão. É isso que está acontecendo na igreja de Corinto. Paulo usa exatamente o casamento para fazer a comparação. Assim como em um casamento, o matrimônio, ela é uma associação muito íntima, pelo que exige uma intensa cooperação e comunhão da parte de ambos, tornando impossível um casamento misto. Ele está dizendo que, da mesma forma como cultuamos a Deus, não pode existir uma comunhão mística entre Deus e os ídolos. Eu tenho comunhão com Deus e ao mesmo tempo tenho comunhão com os ídolos. Tenho comunhão com a santidade e tenho comunhão com o pecado. Tenho comunhão com o culto verdadeiro a Deus, mas também tenho comunhão com o culto idólatra. Irmãos, isso aqui é tão forte que ele abrange tantas outras coisas além do casamento. Não é só o casamento. Existia lá alguns relativistas, eles subverteram as verdades ensinadas por Paulo em Corinto, e talvez porque os ídolos deles, dentro do argumento deles, era mais forte do que o Cristo crucificado. Paulo alerta para o perigo do jugo desigual.
E Paulo vai pegar argumentos, sabe de onde? Lá do que está registrado em Deuteronômio capítulo 20, verso 10, onde o Senhor Deus já tinha determinado para o seu povo. No livro de Levítico, capítulo 19, verso 19, Paulo vai também pegar esses argumentos. Paulo não está falando simplesmente de alguma coisa que eu acho que não deve, não. Ele pega dos argumentos que está na própria palavra de Deus. E aí, queridos, quando a gente observa nesse relacionamento de um casamento místico que não vai dar certo, compromete realmente a atuação daquele casal, talvez, quando Paulo está falando dessa associação, que comunhão tem a luz com as trevas, pode até acontecer, irmãos, que até nas associações ou numa sociedade comercial mais íntima deve ser evitado entre o crente e o incrédulo. O que mais, pastor, que Paulo poderia estar colocando nesse ponto? Qualquer companheirismo religioso íntimo no seio da igreja não pode ser mantido. Algum escritor chega a dizer que até o incrédulo não pode ser membro de uma igreja, porque daria a ele o mesmo direito que dá de um membro que paga preço, sendo fiel ao Senhor, pagando o preço do jejum, da oração, da sua fidelidade a Deus, da sua comunhão, da sua santificação. E agora uma pessoa que faz tudo quanto não agrada a Deus e é membro da mesma igreja. Paulo, mais ou menos, deixa claro que essas pessoas não podem ter o mesmo grau de comunhão. Então, isso seria uma espécie de julgo desigual. Até ser membro de uma associação deveria fazer uma avaliação. Essa associação que eu vou me tornar membro, quais são os critérios? Qual o perfil? O que eles pensam? O que eles cultuam? Do valor que eu pago para ser um associado? O que é feito? Enfim, irmãos, e muitas vezes nós não olhamos nada disso. Em Corinto existiam associações com práticas imorais e como o associado, toda a liberdade estava livre para todos eles, então o crente se associava, mas eu sou associado, eu tenho liberdade para fazer. É isso que Paulo vai combater na igreja de Corinto. Não há como relativizar a luz para que ela seja parcialmente trevas. Não tem como, irmãos. Luz é luz, trevas é trevas. Aonde a luz chega, as trevas têm que denunciar que a luz chegou. A luz não pode chegar e as trevas dizer, você é minha parceira, nós estamos juntos no mesmo barco. Irmãos, quando o escritor fala tempo de posicionamento, nós precisamos ainda hoje tomar essas posições, tomar esse posicionamento, até mesmo na igreja, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos ensinando na igreja, o que nós estamos permitindo que aconteça na nossa igreja, ou dentro do nosso templo, ou em cima dos nossos púlpitos, ou naquilo que nós estamos ensinando na palavra de Deus. É tempo de tomar uma posição. Luz é luz, trevas é trevas. E aí ele conclui o tópico dizendo o seguinte: ocorre que, como disse Paulo, não podemos viver uma fé de conveniência. Ah, é conveniente, pastor. Então é conveniente ter essa pessoa desse jeito, é conveniente fazer isso, é conveniente no culto fazer esse tipo de situação, é conveniente. Irmãos, é tempo de posicionamento. Esta é a argumentação do apóstolo Paulo para mim e para você ainda nos nossos dias. Segundo subtópico, oposições inconciliáveis, verso 15 e 16. Aqui, queridos, a exortação a respeito da proximidade com os incrédulos mostra a preocupação com a corrupção das mentes. Que é isso? É que Paulo está mostrando que quando há uma comunhão com pessoas que não pensam da mesma forma, você pode ver num trabalho, lá na sua empresa, existem empresas, existem lugares, existem setores que você não é bem-vindo por causa da sua postura, da sua posição como crente. E quando você se aproxima, o grupo se desfaz. Por quê, pastor? Porque a linguagem deles é outra. E você incomoda. Então, quando não há conhecimento da palavra de Deus, o que o escritor está mostrando é que é possível que a pessoa possa deixar se levar por esses ensinamentos, ou por essas teorias, ou por essas filosofias que querem unir o evangelho às suas práticas imorais. É aqui o perigo que Paulo está mostrando. E o escritor traz para nós também.
E muitas vezes a pessoa é tão soberba que acha que porque ele tem posição, isso, aquilo, outro, ele deixa se levar. A soberba leva muitos a acreditar que seu padrão moral é superior e mais atual que as verdades divinas. Não, meu padrão é superior ao que esses crentes ensinam aí. Infelizmente, os coríntios ainda acreditavam que o seu paganismo poderia acrescentar algo ao evangelho. E aí eles vão vivendo. Por isso que Paulo vai bater forte nisso aí, mostrando de que não precisavam ter comunhão com os infiéis, ter comunhão com o ímpio, viver na rodinha deles, em hipótese alguma. E o escritor termina esse ponto dizendo o seguinte: lembre-se, incrédulo não é apenas aquele que não crê, mas aquele que faz acréscimo também. Ou seja, eu acrescento alguma coisa aqui no evangelho para poder adaptar a vida que eu levo, a vida que eu vivo. Também é incrédulo, não nenhuma comunhão também com essa pessoa. É duro ter que falar, mas é a realidade da palavra de Deus. Nenhuma comunhão com aqueles que não crê na palavra de Deus ou com aquele que distorcem a palavra de Deus para o seu bel prazer. É isso que o texto diz para todos nós. Terceiro e último subtópico do comentário: santificação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 ao 18. Aqui Paulo vai fazer menção do profeta Isaías, quando o Senhor diz assim: saí do meio deles, diz o Senhor, santificai-vos. Exatamente quando o povo está saindo do exílio, para não tocar em nada do que Deus estava permitindo. Paulo está mostrando para os coríntios que agora eles servem a Cristo e que eles não precisam ter nenhum requisito daquilo que eles faziam antes. Nenhuma prática do que eles praticavam antes, nada. Eles agora deveriam ser santos, separados, puros, separados para Cristo. A ordem para que os coríntios se separassem de tais práticas evoca do sentido hebraico da palavra separado. Vocês agora são puros, vocês agora são santos, pertencem ao Senhor. A exortação de Paulo não diz respeito apenas ao costume de frequentar refeições sacrificadas a ídolos que ele relatou lá na sua primeira carta, no capítulo 8, do verso 7 ao verso 12. Agora ele aprofunda a ideia de santidade e toca no processo da contaminação doutrinária. Não permita que as doutrinas sejam também contaminadas com as práticas pagãs, com os ensinamentos pagãos, com as liberalidades, envolvido talvez pelas palavras filosóficas, e vai deixando que a liberalidade entre no meio da doutrina da igreja. Vocês são santos, vocês são separados. Não precisamos nos excluir do convívio social, mas devemos conservar em nós a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. E desta forma, meus irmãos, nós encerramos o comentário de hoje dizendo que a santificação, ela é a fruição da justificação. Eu e você que fomos salvos, justificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor, a salvação, a santificação na nossa vida é o fruir dessa justificação de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Na aplicação pessoal, o escritor diz o seguinte: devemos manter firme a convicção das verdades bíblicas e suportar as tribulações até que estejamos diante do Senhor. Baseado lá no capítulo 5, quando Paulo disse de que nós somos uma tenda provisória, mas um dia estaremos na nossa morada eterna. Querido colega, querido professor, querido companheiro, querida professora, aluno, aluna, querido irmão, querida irmã, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário, e se Deus assim o permitir, estaremos de volta no próximo com o mesmo lema: sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.